Olá pessoal do terceirão, na Física B, essa semana, nós vamos continuar falando da reflexão da luz, só que agora aplicada a espelhos esféricos, né? Então, semana passada a gente falou da formação de imagens em espelhos planos, agora é a vez aí dos espelhos esféricos. Então, o endereço está aqui, volume 2, módulo 6, página 73 em diante. Espelhos esféricos, eles são calotas esféricas refletoras. O que é uma calota esférica? Então eu tenho aqui uma esfera, uma bola, né? Se eu pegar aqui e fizer um corte nessa bola, né? Tirar uma parte aqui dessa esfera, né? Eu vou ter aqui em mãos uma calota esférica. Se eu polir ela, né? Ou se a parte refletora for a parte interior, né? De dentro aqui, então a gente vai ter um espelho côncavo. Se a gente polir a parte externa aqui, nós teríamos um espelho convexo, tá certo? Espelhos convexos a gente tem aí em saída de garagem, em supermercados, né, para aumentar o campo visual. Então ele deixa tudo menorzinho, mas ele aumenta aquilo que eu posso ver refletido no espelho. Então se eu pegar um espelho esférico, convexo, e um espelho plano do mesmo tamanho, o espelho convexo tem um campo visual maior. O espelho côncavo, ele é aquele espelho que algumas pessoas têm em banheiro para deixar a imagem do nosso rosto maior. São espelhos de ampliação ou espelhos de maquiagem. Então, esses seria uma aplicação aí dos espelhos côncavos. Em alguns refletores também, mas normalmente em refletores nós temos espelhos parabólicos, ok? Alguns elementos que são importantes a gente lembrar ou conhecer em espelhos esféricos seriam o centro de curvatura, né, ali que é o centro da esfera, aqui é onde eu colocaria a ponta seca do compasso para desenhar esse arco de circunferência. O raio é a distância do centro até o espelho, tá? Vértice, né? Se a gente pegar essa calota aqui, o vértice desse lado é o pontinho mais externo aqui, né? Então esse seria o vértice do espelho. Desse lado aqui, o vértice do espelho é o ponto mais interno, né? O eixo principal é um eixo imaginário, né? A gente vai usar ele bastante como referência, que passa pelo centro e pelo vértice. Esse é o eixo principal. E alfa é o ângulo de abertura. Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso aqui para vocês também. Se eu pegar essa calota aqui, né? E ligar o centro dela com as bordas dessa calota, eu vou gerar um ângulo entre esses palitinhos aqui, né? Esse ângulo aqui seria o ângulo de abertura desse espelho. Então está aqui mostrado. Então a gente imagina duas linhas até a borda do espelho, o ângulo formado entre essas linhas é a abertura do espelho. A rigor, né? Os espelhos esféricos eles não formam uma imagem nítida, né? Eles vão formar para um objeto, um ponto objeto que a gente coloque diante deles, mais do que uma imagem. A gente chama isso de um sistema astigmático. Existem dois tipos de sistemas estigmáticos e sistemas astigmáticos. Os sistemas estigmáticos, eles para um objeto formam uma única imagem nítida. Astigmáticos, tá? Você deve ter ouvido já falar daquele problema de visão, astigmatismo, né? Ele vai formar para um objeto mais de uma imagem. A rigor, só espelhos planos que são sistemas estigmáticos, falando aí em reflexão. Os espelhos esféricos, não. Mas dentro de certas condições, que a gente chama de condições de nitidez de Gauss, a gente pode desprezar a distorção que esses espelhos esféricos causam e considerá-los sistemas estigmáticos. Quais são essas condições? Os raios incidentes paraxiais, quer dizer, os raios que chegam ao espelho, eles precisam estar próximos ao eixo principal e pouco inclinados em relação a ele. Então está aqui o eixo principal, eu preciso ter raios pouco inclinados e próximos ao eixo principal para evitar distorções. E o espelho deve ter um pequeno ângulo de abertura. Então, daí o porquê a gente falou de ângulo de abertura. Porque para que um espelho desses possa ser considerado ou esteja dentro das condições de Gauss, ele precisa ter uma pequena abertura, ou seja, um ângulo de abertura menor do que 10 graus. Essa calota que eu fiz aqui, né, ela tem um ângulo de abertura de 70 graus aproximadamente. Né? Então, se eu pegar aqueles dois palitinhos, ligar aqui nos extremos, vai ter 70 graus. Então, um espelho desse aqui estaria totalmente fora das condições de Gauss, as imagens
seriam distorcidas, não nítidas, tá certo? Não que não forme imagem, vai formar imagem, mas ela não é nítida e aí não nos interessa. Então, esse sujeito aqui, o Carl Friedrich Gauss, ele previu, né, ele era um matemático, ele previu que dentro dessas condições nós poderíamos considerá-lo um sistema estigmático. Quando um espelho está dentro das condições de Gauss, acontece isso aqui. A luz que chega paralela ao eixo principal, ela reflete no espelho e vai para o único ponto que é o foco desse espelho. Tá? Luz que chega paralela reflete num espelho convexo. Os prolongamentos desses raios vão para o lugar que é o foco desse espelho. Então, dentro das condições de Gauss, é isso que acontece. No espelho côncavo, nós temos um foco real. No espelho convexo, nós temos um foco virtual. Tá? Ele fica atrás do espelho. Tá? E o foco do espelho côncavo fica diante do espelho. Nós não desenhamos normalmente os espelhos assim, a gente faz a representação gaussiana, né, do espelho esférico de Gauss, que é uma coisa assim, uma reta com as bordas um pouco para frente e essas achuras para trás. Isso aqui representa um espelho côncavo. E aqui o espelho convexo, as bordas são voltadas um pouquinho para trás. Tá ok? Então é isso que a gente vai encontrar como simbologia aí para os espelhos esféricos. Aqui só uma curiosidade, né? Se eu tivesse um espelho tão fora das condições de Gauss e fizesse os raios de luz chegarem paralelos a ele, aí nós teríamos uma figura dessas aqui. Veja que a luz não cruza num único lugar, ela cruza em muitos lugares aqui, né? Então não tem um foco definido, um ponto. Eu tenho essa figura aqui que na matemática se chama de cáustica, tá? Veja aqui nessa caneca. A caneca está sendo iluminada, né? A luz deve estar aqui desse lado em algum lugar, iluminando essa caneca. Veja o reflexo da luz dentro da caneca, forma essa figura que a gente vê aqui ao lado, que é a cáustica, tá certo? Então isso é curiosidade, só para você saber, mas e se estivesse fora das condições de Gauss, o que acontece? Tá aí, né? Dentro das condições de Gauss, a gente, considerando então que os raios sejam paraxiais e a gente tem uma pequena abertura, a gente pode considerar isso aqui, que a distância focal, o foco de um espelho, ele fica exatamente na metade da distância do centro, ou seja, a distância focal, o Fzinho, é metade do raio de curvatura do espelho. Esse raio de curvatura não está bem certinho representado aqui, ele deveria ir do centro até o vértice, mas em todo caso, a distância focal é a metade do raio de curvatura em espelhos dentro das condições de Gauss. Fora das condições de Gauss, como a gente acabou de ver, não tem um ponto de cruzamento de raios refletidos que chegam em paralelos, a gente tem vários pontos. Então, dentro das condições de Gauss, a gente tem isso válido. Nós só vamos trabalhar, e tudo que a gente fala daqui para frente é para espelhos dentro dessas condições de Gauss. A gente falou do foco principal, né? A luz que chega paralela ao eixo principal vai para o foco principal. Veja o que acontece com a luz que chega paralela a um eixo secundário. Lembre, eixo principal é o que passa pelo centro e pelo vértice. Eixo secundário é qualquer eixo que passe pelo centro, mas não pelo vértice. Então, esse tracejado aqui é o eixo secundário. Esses raios estão paralelos a esse eixo secundário. Incidem no espelho e vão se encontrar no foco secundário. Tá? Existe um foco principal, existem vários focos secundários. Mesma coisa no espelho convexo. A luz ela chega paralela a esse eixo secundário aqui. Ó. Se a gente imaginar a continuação dele, eles chegam paralelos. A luz ela reflete no espelho e se espalha, mas os prolongamentos desses raios vêm de um ponto que é um foco secundário. Tá? Então, não é muito abordado esse negócio de foco secundário, o que é mais cobrado mesmo é o foco principal, aí você precisa saber. Muito bem, existem duas maneiras de a gente encontrar as imagens em espelhos esféricos. Uma é através de desenhos, a construção geométrica das imagens, outra através de algumas equações. Para que a gente possa fazer desenhos, nós lançamos mão, nós usamos alguns raios que a gente chama de raios notáveis, que são raios que a gente sabe para onde vão refletir depois de incidirem no espelho.
Então, a gente sabe que um raio de luz que chega paralelo ao eixo principal de um espelho côncavo reflete passando pelo foco. Num espelho convexo, chegando paralelo, ele reflete como se viesse do foco. Tá? Então, esse é um raio notável. O caminho contrário do anterior seria, bom, se chega paralelo, vai para o foco, pela reversibilidade, chegando pelo foco, sairia paralelo. Chegando na direção do foco, sairia paralelo. Então, esse é outro raio notável. Mas o raio notável é aquele que chega sobre o centro óptico. Um raio de luz que chegar a um espelho esférico, passando pelo seu centro, vai voltar sobre si mesmo. Porque o raio que chega pelo centro chega perpendicular àquele ponto no espelho. Quem chega perpendicular ao espelho volta sobre si mesmo. Espelho convexo chega pelo centro, volta sobre si mesmo. E o último raio notável que a gente poderia usar é o raio que chega no vértice. Quem chega no vértice volta com o mesmo ângulo. Chega no vértice, volta, reflete com o mesmo ângulo. Né? Então, nós temos aí a simetria. Então, nós temos 4 raios notáveis à nossa disposição para fazer a construção ou obter geometricamente a imagem de um espelho. Vamos então determinar ou ver como é que se determina geometricamente ou se obtém geometricamente a imagem nos espelhos esféricos. Começamos com os espelhos côncavos. Então a ideia, você vai perceber que é sempre a mesma, né? O procedimento é sempre o mesmo. Nós temos aqui O, um objeto. Desse objeto saem infinitos raios de luz, mas eu vou escolher 2 raios ou 3 raios que eu sei para onde vão depois de refletidos, aqueles raios notáveis que a gente acabou de falar. Então, o raio de luz que sai desse objeto chega paralelo ao espelho, vai refletir passando pelo foco. O raio de luz que chega pelo foco vai refletir paralelo ao eixo principal. No lugar onde se cruzam raios refletidos ou os seus prolongamentos, ali vai se formar a imagem. Os raios se cruzaram aqui, então aqui é a imagem do objeto que estava diante desse espelho. Paralelo, foco, foco, paralelo, vai se encontrar aqui. Como aqui eu peguei a luz que sai da extremidade do objeto, nesse ponto eu terei a imagem da extremidade desse objeto. Se eu fizesse raios de luz saindo aqui do meio e traçasse eles, eu iria encontrar o cruzamento deles mais ou menos por aqui. E eu vou formar uma imagem diante desse espelho. Quais são as características dessa imagem? Essa imagem ela é formada por raios de verdade. Está na frente do espelho. É uma imagem real. A gente vê que ela está invertida e ela é menor do que o objeto. Tá? Nós poderíamos projetar essa imagem em algum lugar, e se a gente projetasse só imagens reais, pode ser projetado, nós teríamos uma projeção invertida e menor. Se agora nós colocássemos o objeto, no segundo caso, sobre o centro de curvatura, paralelo, vai para o foco, foco sai paralelo, e os raios iriam se cruzar aqui. Veja que interessante, isso é um ponto importante a se lembrar. Um objeto colocado sobre o foco vai gerar uma imagem também sobre o foco. Quais as características dessa imagem? Essa imagem ela é real, ela é invertida e ela é igual ao objeto. Ou seja, se você ficar diante de um espelho desses e exatamente no centro de curvatura, você vai se ver de ponta cabeça do mesmo tamanho. Tá? Também daria para projetar isso do mesmo tamanho. Terceiro caso, objeto colocado entre foco e centro de curvatura. Mesmo procedimento, paralelo, vai para o foco, pelo foco sai paralelo. Vejam onde se cruzaram esses raios, nesse lugar aqui. Que características tem essa imagem agora? Né? Essa imagem agora ela é real, ela está na frente do espelho, foi obtida por raios de verdade, é invertida e ela é maior do que o objeto. Se eu tivesse usado um raio do centro de curvatura, né, o raio de luz que vai lá para cima, na direção do centro de curvatura, voltaria sobre si mesmo e iria cruzar no mesmo lugar. Se eu tivesse optado pelo raio de luz que chega aqui no vértice, ele vai refletir e cruzar nesse mesmo lugar. Tá? Então, isso é característica aí de
no terceiro caso. O quarto caso, se eu colocar o objeto exatamente sobre o foco, paralelo reflete pelo foco, vértice reflete simetricamente, e veja que esses raios eles saem paralelos ao eixo principal. Se eles saem paralelos, eles não se encontram, nem eles e nem se prolongar para o outro lado. Moral da história, não vai formar imagem. A gente diz que a imagem está no infinito, ou a gente chama essa imagem de imagem imprópria. Então, se a gente ficar diante de um espelho desses e colocar o rosto exatamente no foco do espelho, o que a gente vai ver é tudo borrado, né? A gente não vai ver uma imagem formada. E o último caso, para o espelho côncavo, é se a gente ficar entre o foco e o vértice. Paralelo, vai para o foco. O raio de luz que incide pelo vértice reflete simetricamente. O raio de luz que vem na direção do centro voltaria sobre si mesmo. Prolongando esses raios, nós encontraríamos a imagem aqui, né? Veja, os raios de verdade, aqui os raios na frente do espelho não vão se encontrar, eles estão se afastando. Então, a nossa estratégia é prolongar os raios refletidos. Os raios refletidos se encontram aqui e eu terei uma imagem nessa posição. Quais são as características dessa imagem? Ela é uma imagem virtual, porque foi obtida por prolongamentos, ela é direita e ela é maior do que o objeto. Tá? Aqui a gente tem o espelho funcionando como espelho de aumento. Né? Quando nós colocamos nosso rosto entre o foco e o vértice, nós vamos nos ver maiores e não de ponta cabeça. Né? Isso aqui é o espelho de aumento. Então a gente não consegue projetar essa imagem em algum lugar, mas nós conseguimos vê-la maior. Então o espelho côncavo nos dá essas 5 possibilidades. Para trás do centro, no centro, entre centro e foco, no foco, entre foco e vértice. Né? Cada caso vai gerar uma outra imagem. Eu tenho que decorar isso? Não. Eu acho que você precisa saber fazer a construção disso. Isso evita ficar decorando esse tipo de coisa. A boa notícia é que o espelho convexo, você deve lembrar, é caso único. Né? Só tem um tipo de imagem, não importa a que distância você coloque o objeto desse espelho. Paralelo, reflete como se viesse do foco. Centro óptico volta sobre si mesmo. Vértice reflete simetricamente. E os raios de verdade, ó, esse que vem para cá, esse que vem para cá, esse que vem aqui para cima, não se encontram. Então, o que a gente faz? Nossa estratégia é prolongar raios refletidos. Os raios refletidos se cruzam aqui, portanto, aqui é a imagem deste objeto diante de um espelho convexo. Características dessa imagem, ela é virtual, ela é direita e ela é menor. Não importa a que distância você coloque o objeto do espelho convexo. Sempre a imagem vai ser virtual, direita e menor. Eu falo assim para lembrar disso, sempre é me divirto, menor, direita e virtual. Me divirto, ou menor, virtual e direita, né, para falar na sequência certa. Me divirto, menor, virtual e direita. Tá certo? Então fica fácil de lembrar. Então, espelho convexo, sempre me divirto. Ok? Conclusões, né? Dessas imagens todas que nós obtivemos aqui. Então, aqui estão 5 casos do espelho convexo, do espelho côncavo, e aqui está o espelho convexo. Toda imagem real, ela é invertida em relação ao objeto. Sempre que a gente obteve uma imagem real, nós temos ela invertida. Toda imagem virtual, ela é direita. Toda imagem virtual é direita. Olha só, aqui nós obtivemos uma imagem virtual, ela é direita. Aqui obtivemos uma imagem virtual, ela é direita também. E no espelho plano isso também funciona. Lembra? No espelho plano as imagens sempre são virtuais e não são de ponta cabeça, são direitas. Somente imagens reais podem ser projetadas. Falou em projetar, tem que ser imagem real, raios de luz de verdade. O elemento mais afastado do sistema sempre é maior, isso não ajuda muito, mas se a gente olhar, quem está mais longe do espelho sempre é maior do que aquele que está mais perto do espelho. Né? E isso aqui agora é importante, sempre que o objeto se encontrar muito afastado do espelho, a imagem vai para o foco. Se eu pegar um objeto afastado bastante de um espelho côncavo, a imagem se forma no foco. Um objeto que está muito longe de um espelho faz com que os raios cheguem paralelos a esse espelho. Raios chegando paralelos vão para o foco, tanto no espelho côncavo quanto no espelho convexo. Tá certo? E com isso nós chegamos ao final da caminhada aí
da formação geométrica das imagens nos espelhos convexos. Então, essa semana é formação geométrica de imagens, não só nos espelhos convexos, eu falei só convexo, mas é nos côncavos e convexos, espelhos esféricos, e a próxima semana a gente vai abordar as equações dos espelhos esféricos, ok? Então, na aula online, a gente vai procurar fazer alguns exercícios a respeito disso. Um grande abraço a todos vocês.